Bom dia, segundo ano, mais uma semana começando, quarta semana de setembro, hoje 20 de setembro, estamos terminando quase um mês, né? Vamos para a nossa aula de português, gramática e história. Vamos iniciar com a nossa aula de gramática. Abram aí o livro na página 214, esse livro aqui, e vamos estudar até a página 217. Na página 214, nós vamos dar o conteúdo, a continuidade do conteúdo sobre singular e plural. Singular se refere a somente um elemento e plural se refere a mais de um elemento, 2, 3, 4, infinitos, certo? Então, quando a gente fala a borboleta, a gente está falando somente de uma borboleta. E quando nós falamos as borboletas, nós estamos falando que existem várias borboletas, mais de uma, não é isso? Na página 214 diz o seguinte: leia e complete as frases. Aí vocês observem aí uma imagem. O nome desse bichinho é caracol. Então está se tratando somente de um caracol. Mas se a tia disser assim, caracóis, está se referindo a vários caracol, né? Vários. Né? Então a palavra caracol, colocando ela no plural, você vai trocar o L por IS. Na hora que você for colocar no plural, terminado com OL, você vai tirar o L e vai acrescentar o IS, que vai ficar assim: os caracóis são animais muito lentos, andam devagar e podem dormir até 3 anos seguidos. Valha-me Deus! Um caracol pode viver 100 anos, meu Jesus! Escreva o plural das palavras, trocando o L, que eu acabei de falar, pelo IS. Quando você faz essa troca, você vai estar colocando as palavras no plural. Preste atenção nos acentos, porque tem muita criança que repete a palavra e esquece de colocar o acento, onde se é muito importante. Temos palavras terminadas com el. Quando ela é terminada com el, você vai trocar o el por es, colocando acento. Quando ela termina com ol, você vai trocar pelo os com acento. Respeitando essa regra aqui, você não vai errar na hora de colocar as palavras terminadas em el e ol no plural. Temos a palavra pincel, vai ficar pincéis. Observem aí que tem o acento. Pastel, vai ficar pastéis, aí o acento lá no E. Papel, papéis, não esquece o acento. Anel, anéis. Observem aí que essas palavrinhas no singular, quando elas passam para o plural, você troca o E e o L por E e S, colocando o acento na vogal E. Agora vamos para as palavras terminadas com OL. Girassol. Aí vocês observam que, né, nas palavras terminadas com OL, você vai trocar o OL pelo OS e sempre colocando o acento agudo na letra O. Aí temos aí girassol no singular, lençol, anzol e farol. No plural vai ficar girassóis, lençóis, anzóis e faróis. E agora quando se está terminando com a família AL, com AL. Quando termina com AL, você vai trocar o AL por AIS, que vai ficar avental, jornal, animal e dedal. No singular, no plural, aventais, animais
e dedais. A 7ª questão diz o seguinte: leia e complete as frases. Cor, cores. Quando uma palavrinha termina com a letra R e você vai colocar ela no plural, você vai acrescentar o ES. Temos cor, vai ficar cores. Quando termina com Z, você vai acrescentar o E e o S. Entenderam? E quando termina com M, colocando a palavra no plural, você troca o M por NS. Você tira o M e coloca o N e o S, ok? Aí você vai fazer a página 215, 214, 215, 216 e 217. Agora vamos para a nossa aula de português. Abram aí o módulo 3 na página 69. Três páginas, 69, 70 e 71. Vamos falar de sinônimo. Sinônimo, leia as capas do livro. Esse conteúdo, gente, nós já vimos no livro de gramática. E aí estamos agora no livro de português e vamos recapitular, vamos estudar novamente esse conteúdo. Leia a capa dos livros. Ciências, ciência, descobertas, teorias e experimentos divertidos, né? A outra, primeiras experiências. Milk Goscinski, ciência, descoberta, teoria, experimentos divertidos. A tradução é de Cris Fernandes. Aí temos minhas experiências, a tradução é de Mônica Alves. As duas capas dos livros falam de experimentos. Aí no item diz assim, ó, no item A, as capas apresentam quais elementos em comum? O que é que tem aqui em comum? Essas capas estão falando sobre o quê? Sobre o quê? Aí você vai observar, ó, na primeira capa diz assim, descobertas, teorias e experiências e experimentos divertidos. Se você faz algum experimento, né, você faz, como é que se diz? Você está fazendo uma experiência. E aí temos na outra capa do livro, tem assim, primeiras experiências, que também se trata de experiências. Releia duas palavras presentes no título dos livros, experimentos e experiências. Nós estamos falando de quê? De sinônimo. Então, sinônimos são palavras que apresentam o sentido, que tem o mesmo sentido, ou sentido semelhante. Que são sentidos semelhantes? São sentidos parecidos. Então, você pode o quê? Você pode compreender que sinônimos são palavras que têm sentidos semelhantes ou sentidos ou o mesmo sentido, como aqui. Se eu falo de experimento, é a mesma coisa que eu estou fazendo, experiência. Marque um X na alternativa correta sobre as palavras. Elas apresentam significados semelhantes entre si. Elas apresentam significados diferentes entre si. Qual é o item correto? É o primeiro quadrinho. Então, palavras que apresentam o mesmo sentido ou sentido semelhante entre si são chamados de sinônimo. Veja alguns exemplos de sinônimo. Alegria, felicidade. Se eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo felicidade. Calmo, tranquilo, mesmo sentido. Se eu estou calmo, eu estou tranquilo. Caridade, bondade. Se eu estou sendo caridoso, eu estou sendo bondoso. Estou fazendo caridade, eu estou fazendo bondade.
Na página 70, nós vamos falar sobre antônimos. Antônimos são palavras de sentido contrário, como, por exemplo, noite, dia. Já os sinônimos são palavras com o mesmo sentido ou com sentido semelhante. E o antônimo é com sentido contrário. Leia a sinopse de um livro. 3 noites de medo. Cecília acorda no meio da noite, ouve ruídos e, com eles, surgem os medos. Precisa vencê-los a qualquer custo. Enchendo-se de coragem, dirija-se àquela porta misteriosa. Abre-a e, quem sabe, os mistérios que se escondem na escuridão. Aí vocês observam que a capa do livro diz 3 noites de medo, né? Então, Então, o contrário de medo, o antônimo de medo é coragem. O menino tem medo, o menino tem coragem. O que você imagina que Cecília pode encontrar ao abrir a porta? O que você acha que ela pode encontrar ao abrir a porta? Releia as 2 palavras da sinopse. Medo e coragem. Marque um X na alternativa correta sobre essas palavras. Elas apresentam significado contrário entre si ou elas apresentam significado semelhante entre si? Elas apresentam significados contrários entre si. Então, palavras antônimas que apresentam sentido contrário entre si são chamados de antônimos. Para indicar o antônimo de algumas palavras, podemos acrescentar no início delas as partes in ou in. Exemplo, perfeito, contrário de perfeito, o antônimo de perfeito é imperfeito. O contrário de comum é incomum. Vamos lá para a página 71. Na página 71, você vai realizar a tarefa, certo? Com relação a sinônimo e antônimo. Agora vamos para o nosso conteúdo de história. 245. Abram na página 245. Os bairros no passado. Vamos estudar da 245 até a 252. Os bairros no passado. Muitos elementos que vemos nos dias atuais, nos bairros, não existem no passado. A energia elétrica, por exemplo, só chegou ao Brasil por volta de 1900. Antes disso, as ruas não tinham iluminação ou eram iluminadas com lampião. A maioria dos bairros também não possuía serviço de água encanada. Os moradores geralmente retiravam a água de poços ou de chafariz públicos. Porém, nessa época, já existiam nos bairros alguns locais para lazer, como praças, parques, teatros, quadras de esportes e bibliotecas. Observe a fotografia abaixo, que retrata um bairro de cidade de São Paulo em 1910. Observem aí estabelecimentos comerciais, construções residenciais, cocheiros, trilhos para bondes, ruas de paralelepípedo e vendedores ambulantes. Observe a imagem e o que mais chamou a sua atenção nesse bairro. Converse com seus colegas sobre isso. Na página 246, vamos falar sobre o cotidiano de um bairro no passado. Cerca de 100 anos atrás, o dia a dia nos bairros era bastante diferente da atualidade. Observe alguma situação a seguir. Aí você vai ver os automóveis eram raros e bastante caros. Muitas pessoas dependiam dos serviços dos cocheiros para se locomover pelos bairros. Aí a fotografia mostra o Largo da Sé na cidade de São Paulo.
A iluminação nos bairros eram feitas por lampiões acendidos manualmente. No início da noite, alguns profissionais passavam pelas ruas acendendo os lampiões. A fotografia retrata o acendedor de lampião na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1910. As ruas eram de terras ou de pedras, chamadas de paralelepípedo. Elas passaram a ser asfaltadas mais recentemente. Na fotografia, a rua Capitão Salomão, na cidade de São Paulo, em 1912. Aí temos aí a terceira questão. Compare o cotidiano de um bairro no passado com o cotidiano do bairro que atualmente você frequente. É possível notar alguma diferença? Na página 247 é uma atividade, a página 248. Aí temos a página 250 e 252, também é uma atividade, certo? E aqui nós encerramos nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.